Bom dia, Tomé. Bom dia, Thomas. Né? É uma satisfação, sempre é um prazer participar com vocês aqui da 99.1, né? E isso nos orgulha muito e nos incentiva para a gente dar uma oportunidade para esclarecer algumas coisas sobre a feira, né? Então isso é muito bom para a comunidade ficar sabendo algumas coisas também sobre a feira. Né? Primeiro, uma pergunta básica, né? Por que o Rogério Brandi aceitou esse cargo de presidente? Teimoso. Né? Teimoso? Na verdade, a gente gosta de desafios, né? E hoje, né, Toné, está cada vez mais difícil de achar voluntários que queiram fazer esse serviço, né? Prestar esse serviço para a comunidade. Então, como eu sou cachoeirense e fiquei muitos anos fora e tudo, e hoje aposentado, eu vou me dedicar a isso aí. Como eu já era o vice financeiro, tudo, então a gente está dando uma continuidade na executiva, né? Então, estamos montando a nova executiva com bastante dificuldade. Estou visitando empresários e lideranças da nossa cidade aí para ver quem que eles vão indicar para participar da nossa equipe aí e ir para a 26ª edição, né? Esperamos que essa aí, com as duas últimas choveu, né? Essa última aqui choveu mais que, ou igual a enchente de 41, e a anterior a gente teve que trocar até a data, que foi um transtorno tremendo, né? Espero que essa aqui a gente tenha sucesso. Bom dia, Rogério. Parabéns por aceitar esse desafio e justamente já te coloca essa questão que tu levantou, que é a escolha de uma data, porque nós estamos fazendo a feira perto do feriado ali, aproveitando o feriado de Corpus Christi, que é início de junho, final de maio, só que nós estamos justamente 2 anos que pegou chuva, né? E aí a chuva afasta o visitante, porque o nosso parque ele é aberto. Ele tem lá um pavilhão, mas o que? 80% da feira é a céu aberto. Externo, né? Pois é, e aí como é que vamos equacionar um evento para que, de fato, possamos aproveitar um tempo bom e isso garantir os visitantes no parque e o sucesso do evento? Exato, assim, o desafio é muito grande. Então, assim, a gente não decidiu a data ainda, né? Que a gente queria antecipar mais, porque que esse ano foi 17 de junho, né? Então foi frio, chuva, numa feira de um dia e meio, né? Nós ficamos isolados, foi cancelado vários eventos, vários palestrantes não vieram, porque que não tiveram acesso, né? E, assim, ó, o IRGA lá ia vir com 10 excursões aí, 2 tiveram acesso, as outras não estavam no meio do caminho, né, que não tiveram mais acesso. A BR-153 foi liberada sábado de tarde às 16 horas. Né? Então, assim, ó, e aí a gente começou a olhar as datas. Eu quero até quarta que vem definir essa data, mas eu quero discutir com mais lideranças aí. Aí a gente começou lá, vamos antecipar para final de abril. Né? Primeiro, por que ela é? Ela é depois da colheita do arroz, né? Então isso já é tradição, né? Quando termina a colheita de arroz ali, final de março, início de abril, é feita essa festa. Aí pega ali 21 de abril, é uma terça-feira, feriado, ok, né? Aí já vem 1º de maio, próxima semana, feriado, aí vem Dia das Mães. E de repente a gente vai cair lá de novo no feriado do Corpus Christi, que essa vez é mais cedo, é lá no final de maio, né? 2 semanas antes, 3 semanas antes, né? E hoje mudou muito o perfil do consumidor, digamos, né? No feriadão o pessoal viaja. E aí, historicamente, por exemplo, assim, entre aspas, sempre se procurou fazer no feriado de Corpus Christi, porque na quinta-feira é feriado, e aí os políticos podem ter mais acesso, né? Já vem de Brasília para abertura e assim por diante, né? Então a feira ela começa na terça-feira, mas a abertura oficial sempre foi na quinta-feira no feriado. Mas a gente tem que questionar isso aí, trocar ideia, se isso é uma boa data ou não. Né? Também o tempo dela, né? Alguns reclamam que é de terça a domingo, é muito extensa. Né? De repente começar quarta e até domingo. Então são tudo coisas que eu, como presidente agora, né, e a executiva, a gente não quer decidir de uma maneira nossa, a gente quer discutir isso aí com o expositor, né? Com o expositor de Cachoeira do Sul, porque os externos, a feira é para a Cachoeira do Sul, é para o nosso expositor, é para o nosso comércio ter uma oportunidade de expor seus produtos e serviços, né? O pessoal de fora, que a gente comercializa, que se adapta à nossa data. Né? A feira é de Cachoeira, não é da executiva da Feira Rosa, né? É do município de Cachoeira do Sul. Então é muito complexo isso aí, né? Muito complexo e desafiador. Qual seria a melhor data?
E o melhor horário de funcionamento. Aí nós fizemos a feira com... É feira de negócio. Então a comissão de honra decidiu, continua com feira de negócio. Mas não impede de a gente fazer shows. E devemos fazer shows. Então nós queremos buscar shows. Fazer um show na quinta, na sexta, no sábado, né? E assim por diante. Assim como a gente criou também, nessas últimas 2 edições, o Agrotec, que foi um sucesso. Porque aquele ginásio lá, durante a feira, ele era vazio também. Ele só era habitado no dia da abertura. E nós fizemos um Agrotec com parcerias com as universidades, com o IRGA, que ficou muito bom. Né? Quer dizer, as palestras sempre tiveram, mas era lá no auditório, escondido. Nós puxamos e fizemos uma vitrine ali, né? E demos oportunidade. E ficou muito bom. Que funcionou o hackathon, né? Parceria com o CDL, tudo. A gente não faz uma feira sozinho, a gente precisa de parceiros, né? Disso aí. Então também ficou muito bom e nós queremos repetir de novo esse ano o Agrotec. Né? Eu estava ouvindo atentamente o Rogério e me lembrando da experiência que ele tem como professor, como muitos anos coordenando o SEBRAE aqui em Cachoeira, ou seja, lidando com as questões empresariais, mas eu ia fazer uma pergunta óbvia, essa experiência toda agora, como aposentado, poderia se voltar para a feira, e ele acabou com a minha pergunta quando ele disse assim, as coisas mudaram. O que a gente sabia 5, 10 anos atrás já não vale mais, né? O mundo está em movimento, né? E aí, assim, o desafio é grande para a próxima feira. Porque que olha o cenário do agronegócio, que a FENARROS é agro, né? Olha o cenário do agro. Mas não é de Cachoeira isso. É do Brasil inteiro. Olha o que aconteceu na Expo Inter. Né? Olha o que o governo vem tratando, como é que vem tratando o agro. E o agro, eu tenho o maior respeito, porque eu trabalhei muitas disciplinas na área de contabilidade e eu trabalhei muito risco e retorno. Né? O agro, quanto maior o risco, maior o retorno. Essa é a exigência normal. Né? Por que o cheque especial, os juros é mais elevado? Porque o risco da inadimplência é grande. Né? Eu vou botar um real no agro, eu tenho que pensar em tirar 3. Porque o risco é muito grande. E isso hoje eles não estão conseguindo fazer. Não estão conseguindo repassar os custos dele. Né? Feira Nacional do Arroz fala, obviamente, do arroz, mas fala de todo o agro. Mas o arroz, por exemplo, teve um ano excepcional, no ano safra 24-25, com a maior média de colheita da história do arroz no estado do Rio Grande do Sul. 9 toneladas por hectare. 181 sacas por hectare. Nunca a lavoura orizícola do Rio Grande do Sul atingiu isso. E os arrozeiros estão satisfeitos? Não. Por quê? Porque o preço está em R$ 65, R$ 66 reais a saca de 50 quilos. Aí fica difícil, né? Colhe muito e não tem preço. Eu sempre no bar que eu gosto de trabalhar, eu aprendi uma vez, né? Muito barulho, muita espuma e pouco chope, né? E pouco chope, né? Então, assim, é complicado. E claro, e Cachoeira também mudou o perfil. Nós temos hoje a nossa pecan, né? Temos as oliveiras, né? Temos a pecuária muito forte, assim por diante, né? Então também, mas para tudo isso, no Agrotec nós tínhamos palestras e produtos para todo esse público também. Rogério, eu sei que é fácil para mim, para o Tomás, para o senhor e para a senhora que está nos escutando aí, nos honrando com a audiência, ficar dando palpite na feira. Difícil é fazer comunitariamente, sem ganhar nada, a feira, e torcer para São Pedro não mandar chuva, e ele é por conta dele, ele não, parece que não ouve muito as nossas orações, então é difícil, a gente reconhece isso. Obviamente que a executiva que o Rogério está montando aí para comandar a próxima FENARROS, ela vai levar em conta alguns palpites, nós aqui como palpiteiros, e vai aproveitar o que for possível, né? Porque às vezes a ideia é mirabolante, fora de contexto, etc. Mas eu vou dar aqui, fiz toda essa justificativa para dar um palpite aqui. Né? Eu acho que, olha só o que eu estou falando, eu acho que esse embate político tarifário dos Estados Unidos em relação ao Brasil está obrigando o Brasil a abrir inúmeros mercados fora, especialmente na Ásia, mas não só na Ásia, na Europa também. Provavelmente vai sair o acordo agora do Mercosul, tão esperado com a comunidade europeia, apesar da resistência da França. Então,
Eu acho que pode ser que se a feira pudesse, em algum momento, abrir uma via de conexão internacional para esses novos mercados. Por exemplo, se conseguisse atrair para a feira os investidores chineses, a feira já estava ganha. Porque onde os chineses chegam, eles chegam com o peso da segunda economia do mundo e chegam com o peso de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Então, é um palpite, porque eu estou vendo, nós temos aqui o Vale Rural, um programa que começa às 6 às 7, então a gente trabalha só notícias do agro, com um pouco de música gaúcha aí, para lembrar as nossas raízes, e eu tenho visto, nesse último mês, que praticamente todos os dias o governo federal anuncia um novo mercado. Um novo mercado para carne bovina, um novo mercado para miúdos de frango, entende? E aí fica aquela pergunta, será que a gente não tinha olhado isso antes? E ficou pensando, vou vender só para os mercados tradicionais. Vou vender para os Estados Unidos, vou vender para não sei para onde. Outra coisa, o Japão está numa crise de arroz muito séria. Primeiros ministros estão caindo lá porque o governo japonês está tendo que usar os estoques de regulação para manter o abastecimento de arroz no país, sabendo que para os japoneses faltar arroz é como faltar o oxigênio. Eles não admitem, politicamente inaceitável. E deu problemas na produção, e aí agora o Japão, que era autossuficiente, não é mais. É um outro país de primeiro mundo, né, que pode eventualmente se interessar, porque nós somos a meca do arroz no Brasil, é o Rio Grande do Sul, e Cachoeira do Sul pela sua consequência histórica de ter iniciado o arroz irrigado aqui. Então, são dois palpites apenas, mas com o mesmo viés. Pensar, quem sabe, além fronteira. Porque eu tenho convicção, pelo que eu estou vendo, pelo que estou acompanhando, que essas aberturas econômicas que vão minimizar, e já estão minimizando, as consequências dessas taxações que eu espero que terminem aí dos Estados Unidos em relação ao Brasil, 50% sobre as nossas exportações, elas estão abrindo os olhos de todos que nós temos que olhar para mais mercados. E a feira pode ser um dos caminhos para esses importadores estrangeiros se apropriarem dos canais e da qualidade dos nossos produtos. Eu concordo plenamente contigo, Toné. E assim, esse ano a gente já teve chinês aí expondo máquinas, né? E venderam na área de classificação de noz, arroz e assim por diante, né? E recebemos também uma comissão da Costa Rica, né? Que também tem a feira dele lá, Feira Arroz também é chamado lá, né? E recebemos. Mas sem dúvida, às vezes há uma acomodação, né? E às vezes assim, uma crise te faz pensar em novas oportunidades, novos caminhos, né? E ficar, às vezes, dependendo de um fornecedor, de um cliente, é complicado. Muitas organizações, empresas quebraram, porque que dependiam de um fornecedor, de um cliente, muitas vezes, né? Isso não dá. A ideia é boa, tem que diversificar, procurar diversificar. É a velha história do vendedor, né? Eu falo às vezes do caixeiro viajante, o pessoal mais antigo vai lembrar. O vendedor é aquele cara que tem que bater de porta em porta, porque uma porta não vai querer o produto dele, a outra também não, mas uma terceira porta vai comprar. E nessa terceira porta pode comprar pouquinho, na quarta porta o cara pode comprar mais, e assim vai. Agora, realmente, se o cara achou um cliente, e aí ele só vende para esse cliente, e aí ele fica sentado debaixo da figueira tomando chimarrão, aí um dia que esse cliente disser, olha, não quero mais o teu produto, aí o cara derruba a cuia, derruba a cadeira, meu Deus, quebrei, fali. Sim, mas tu não foi bater nas portas dos outros para oferecer o teu produto? Bom, mas de qualquer maneira, Rogério, quero deixar bem claro, porque eu acredito que nós tenhamos aí membros da executiva passada, que talvez não continue na próxima diretoria, que não está aqui nenhuma crítica. Cada um sabe das realidades do dia a dia. A Feira Arroz é um esforço comunitário, né, e dar certo ou errado é contingência de quem tem a coragem de aceitar esses encargos e empreender com a feira. Então, cabe a nós aqui, a meios de comunicação, parceiras, de ajudar a feira no que for possível, para divulgar, e onde nós tivermos canais que nós possamos subsidiariamente ajudar a próxima executiva, pode contar conosco. É isso aí, eu tenho certeza disso, né?
a imprensa é muito atuante, né? E eu sempre considero o quarto poder, né? Então a gente não tem como tocar um negócio, a Fenaroz acontecer sem a imprensa, né? E eu só vou recapitular uma vez, quando eu trabalhava com Cor e Sapato, que tu foi me visitar em Guaporé, né? Aí só para ilustrar aí do caixeiro viajante, né? Então aquele tempo a gente já falava, né? Por exemplo, a visão, né? Mandaram 2 sujeitos vender calçado na Índia, né? Aí um disse lá, ó, péssimo mercado, ninguém usa. O outro disse o quê? Ótimo mercado, ninguém usa. Né? Então são coisas assim, né? Então lá em Guaporé a gente já discutiu isso. Pois aí, é, né? Então assim, é uma boa ideia. Vamos bater de porta em porta, né? Vamos achar alguém aí na área internacional e que possa fazer esse papel, esses contatos e mandar convite, né, da Fenaroz para esses países. Aí, né? Hoje uma das notícias que nós vinculamos no Vale Rural foi a nomeação de mais 14, ou de novos 14, adidos agrícolas dos consulados e embaixadas brasileiras. É um grupo de mais de 30 adidos do agro que estão sendo nomeados, que foram nomeados ou que já estão nomeados, com mandato de 4 anos, né, para fazer especificamente contatos com os produtores e os importadores desses países. Então, essa é mais uma sugestão. Esses são canais óbvios, né? Via Itamaraty, via consulados, contatar com eles. Olha, nós temos uma Fenaroz, né, gostaríamos de fazer contatos com produtores e empresários desse país para ver o que eles acham de nós. É uma sugestão, é uma notícia de hoje. Posso te repassar para ti depois, Rogério. Nós veiculamos, tem até o nome das pessoas ali e quais os consulados ou embaixadas que eles estão. Quer dizer, dá para direcionar uma correspondência para a pessoa. Já que tu é o nosso representante do agro aí, em Washington, então, por favor, né, divulga o nosso evento. O que tem para nós aí? O que nós podemos conseguir? Converse conosco. E, de repente, o presidente Rogério Brandi vai ter que fazer algumas viagens internacionais aí para contatar. Né? Claro. Com certeza. Porque negócio é relacionamento, né? Claro. Os grandes negócios acontecem por relacionamento. E arroz, nosso pecan, oliveira, todo mundo precisa, é o consumo, né? Vou dar um exemplo aqui, Rogério. Isso é quase reunião da Fenaroz aqui. Eu vou dar um exemplo. O primeiro encontro sobre nós pecan foi em Cachoeira. Né? Foi ali na Pecanita, né? E aí, de repente, estava ali, parece um pessoal do México. Apareceu um pessoal do México. Mas o que esse pessoal do México está fazendo? Não foram convidados e apareceram do nada. E, inclusive, distribuindo bonezinho dos produtores de nosso pecan do México. Distribuindo umas pessoas assim, muito simpáticas, as pessoas, 3, 4 pessoas assim, que vieram do México. E depois eu fui me informar, né? Então, acontece o seguinte, nós somos concorrentes deles. Porque o México é grande produtor de nosso pecan. E eles vieram aqui no Rio Grande do Sul para ver o que nós estamos fazendo. O que o Brasil está fazendo, porque nós poderíamos estar ameaçando o mercado deles. E esse pessoal que também veio da Costa Rica, diz que assim, ó, eles vieram aqui buscar tecnologia e aprender com nós. Porque eles sabem que nós somos referência, né? Então, assim, ó, de novo, eu volto para o agronegócio, né? E existe o antes da porteira, dentro da porteira e pós-porteira, né? Então, assim, ó, o agricultor, o pecuarista, todo, dentro da porteira eles fizeram o tema de casa, né? O problema é que eles não são apoiados antes da porteira e nem depois da porteira. Muito pouco apoio, né? Então, assim, ó, nós temos tecnologia hoje, né? Nós temos inovação. O setor do agro, que a gente falou, a produtividade aí, né? É algo, é fantástico, né? Eles vieram buscar essa tecnologia, aprender com a gente aí, né? E se assustaram da chuva também, né? Pois é, mas são as mudanças climáticas, né? Que acontecem lá também, né? Não é só aqui. Só que, infelizmente, lá também chove. Nós estamos nisso. Mas, Rogério Brandi, novo presidente da Fenaroz, nós queremos agradecer muito a tua presença aqui. Não vamos exigir demais, porque há uma estruturação. Gostaríamos de divulgar, tão logo seja formada toda a executiva, divulgar os nomes e podemos conversar já com ideias que estão sendo pensadas, mas seja quais forem, contem com o nosso apoio, nós estamos aqui para isso e a receptividade dos nossos ouvintes e das nossas ouvintes vai ser total, tenho certeza, porque a Fenaroz é de todos, não é do Rogério, da próxima executiva, mas é de todos nós e nós temos que entender isso. E vibrar e talvez chorar quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos,
por força de chuva, seja o que for, mas não esmorecer. Com certeza. Esses são os desafios, que nem eu falei, a gente é teimoso e a gente quer fazer um excelente trabalho de novo, né? Excelente trabalho, oferecer uma excelente feira, a marca Fenarroz é muito forte, né? Nós somos conhecidos pela Fenarroz, é uma marca muito forte, né? Então, que a gente tenha sucesso, que isso é bom para todo mundo, principalmente para Cachoeiro do Sul e para os nossos empresários. Não tem nenhum nome para divulgar ainda da executiva? Vai Não, aguardar? alguns vão permanecer, né? Mas assim, ó, vice-presidente, né? Vice-presidente, eu gostaria de botar uma mulher. Que daqui 2 anos ou 1 ano eu passo a bola para ela. E aí será a primeira presidenta, né? Por favor, né? Da Fenarroz. Que boa Eu ideia. aceito indicação. Parabéns. Né? Então a gente quer mudar um pouquinho isso aí, né? Parabéns. Então, daí a pouco, assim, ó, bom, vocês conhecem a Fenarroz, né? Já teve muitas mulheres e tal, né? Mas assim, ó, daí a pouco, como não teve mais soberanas, essas coisas, se fechou mais, né? Hoje 100% são homens, né? Então, na área da cultura também, né? Estamos negociando aí também com uma pessoa, né? Para aceitar essa pasta. Então, mas são ideias assim que a gente tem, né? Para ter aquele toque feminino, né? Eu E acho o homem, então, assim, essencial. ó, eu sempre gostei de trabalhar muito com as mulheres, né? Elas são dedicadas, são criativas, né? Elas dão show na gente, né? Elas dão show. Além de ser Tem a que maioria respeitar. da A população. maioria da população, né? Então Tem que também valorizar. Parabéns pensar pela nisso ideia. aí, tá? Que coisa São boa. esses desafios aí.